tudo bem com vocês? Eu ainda não sei qual que vai ser o título desse vídeo, vocês acreditam? Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa conversar. Porque, assim, aconteceu um negócio, menina, da última vez agora que eu tava viajando dentro do táxi, que é inimaginável. Aguenta aí, depois da vinheta eu já conto. Tem uma coisa na vida da gente que eu chamo de filtro. Sabe assim, quando você engravidou, se você já engravidou, você sai na rua e você só vê bebê. Ou você está procurando um carro para comprar, você sai na rua e você só vê aquele carro que você está procurando. Você fala assim, eu vou comprar um carro cinza, porque cinza quase não tem. Você sai na rua, só tem cinza. Se você falar assim, eu vou comprar um carro laranja, porque não existe. Você sai na rua, tem 30 carros laranjas. Então é uma coisa que eu chamo de filtro. Toda vez que você está focado, né, em alguma coisa, você vê aquela coisa. É claro que a gente pode usar isso muito pro bem, às vezes a gente usa isso pro mal, né? Às vezes você foca em alguma coisa ruim e aquela coisa ruim só aparece na sua frente sempre. Mas o que na verdade eu foquei até sem querer. Estava eu no carro, no taxista, no Uber, com o meu marido atrás e o Uber na frente. Quando eu entrei no carro, eu já senti assim certa falta de educação, assim, né? Tem gente que vai falar que não, que é normal e tal, mas o cara, ele abriu um lanchão e aí ele ofereceu pra gente, alguém quer? Eu falei, não, obrigada, ele começou a comer e assim, como todo atendente, porque eu acho que o Uber é mais um atendente, eu acho uma situação estranha, né? Mesmo porque tava um cheirão de lanche dentro do carro, os vidros todos fechados, que tava frio, ar-condicionado ligado e tal, mas tá bom, enfim, não é esse o grande problema. Papo vai, papo vem, meu marido papiando mais do que eu, porque eu não gosto muito de conversar em táxi, apesar de eu falar demais, em táxi eu não falo. E tava lá quietinha, assim, na minha, só ouvindo a conversa, né? E papo vai, papo vem, menina, entramos no papo religioso. E o cara falou que ele era pastor de uma igreja. Eu falei, pô, em geral, né, as pessoas que acreditam que tem uma religião, em geral, elas têm pensamentos mais do bem, né, para com o próximo. E tá bom, e eu tô tentando ouvir o resto da conversa, né, assim, mirando esse aspecto, né, que eu achei que ele era uma pessoa mais do bem e tal. E aí a gente começou a falar em violência doméstica, nem sei porquê. E ele falando que é um absurdo, a gente falando que é um absurdo, né, o que acontece com as mulheres hoje em dia, né, e eu tô lá assim no meu mundinho lá atrás pensando realmente, meu Deus, ainda bem que tem pastores evangélicos nessa vida. Aí o cara me solta o quê? O quê? Que vem vários casais conversar com ele sobre, né, brigas domésticas, enfim. E quando o casal chega pra conversar com ele, ele pergunta, ele te bateu? Sim, bateu. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Então perdoa. Então tudo bem. Ele falou assim que se o casal vai conversar com ele, que foi a primeira vez que a mulher apanhou, ele pede para o pessoal relevar a situação, porque mulher às vezes pede para apanhar mesmo. Oi? Eu fiquei até descabelada para falar sobre isso. Mulher pede para apanhar. E sabe, naquele momento eu perdi a fé na humanidade, que eu falei, meu Deus, se um pastor evangélico tinha pregar a paz, o amor, a união, a igualdade, né, e prosperidade, sei lá mais que idade, ele tá pregando que tudo bem, se a mulher apanhar a primeira vez, o que não pode é acostumar, né, acostumar a bater não pode, mas uma vez só tudo bem, porque às vezes a mulher pede. Sabe, eu até, naquele momento, eu até me senti parte da vítima. Porque eu pensei, o que eu faço agora? Será que eu cutuco o ombro dele e falo, oi, não é por aí, sabe? Ou será que ele vai se virar contra mim também? Uma pessoa que eu não conheço, né? Numa estrada que eu não conheço. Sei lá, que eu nem vi a placa do carro, apesar de estar lá no meu negócio do meu Uber. Mas eu pensei, puxa, se eu, que estou só no Uber, ouvindo aquela história, eu tenho medo da agressividade daquele homem, de falar pra ele, oh, não é por aí. E meu marido também ficou quieto na hora, porque assim, acho que pegou a gente tão de surpresa que a gente não conseguiu ter uma reação. A gente ficou mudo, calado, um olhando pro outro, como se diz, meu Deus, ainda tem gente que acha que bater em mulher é normal, e tem muita, né? Por isso que a gente vê tanta reportagem do jeito que vê. E aquilo ficou muito assim na minha cabeça. Eu contei isso no Instagram e algumas pessoas falaram assim, você devia ter negativado ele, você devia ter falado pra ele na hora. Então, sei lá, né, talvez eu devia mesmo, mas na hora eu não tive nenhuma reação, me pegou muito de surpresa. Mas olha como as coisas, aí o filtro que eu tava falando pra vocês, na hora entrou um filtro em mim. E naquela hora eu percebi que, assim, aquilo é gritante, né? Aquilo é um momento que chegou assim, deu um tapa na minha cara e falou assim, olha a sua sociedade, como é que vive. Mas tem coisas mínimas, né, no decorrer do nosso dia, que levam, às vezes, a esse grau de machismo, de violência contra a mulher, e que a gente não percebe.
Nesse mesmo dia, olha que coisa, como o filtro funciona, né? Eu teria passado despercebida essa situação, mas aí eu já tava filtrada pelo aquele momento. Saí lá do Uber, né, atônita por causa daquele momento e tal, e cheguei no aeroporto, fiz meu check-in e tô lá esperando. Aí eu olhei no espelho, a minha cara, acho que foi tirar uma foto, e vi que a minha cara tava assim, lavada e passada, né, a ferro. Horrível, assim, sem nenhuma maquiagenzinha, sem nenhum rímel, sem nada, o olho inchado, feito um sapo, não tinha passado nem hidratante. Aí eu falei, quer saber? Peguei minha bolsinha de maquiagem, porque eu gosto, não porque eu sou obrigada. Peguei minha bolsinha de maquiagem e fui pro banheiro. Cheguei no banheiro, tinha um espelhão e eu tô me maquiando e a menina do lado se maquiando também. Menina muito bonita, sabe? Alta, um tubinho colado assim no corpo, e cada um usa o que quer, né? Eu ainda pensei assim, ela deve trabalhar por aqui, porque parecia meio que um uniforme assim, né? Mas muito bonita a roupa. E eu tô lá me maquiando e eu falei pra ela assim, nossa, aqui só não tem luz, né? Porque era muito escuro onde a gente tava se maquiando, um espelho enorme, mas não tinha luz. Ela falou assim, menina, e eu que me maquio aqui todo dia? Eu falei, você trabalha aqui? Porque eu adoro puxar um papo, né? Não no Uber, mas fora do Uber, adoro. Falei, você trabalha aqui? Ela falou assim, eu sou aeromoça. Aí ela falou assim, eu tô retocando a maquiagem. Eu acho que entre um voo e outro, né? Eu falei assim, ixi, vocês têm que estar maquiada. Ela falou assim, é dress code. Dress code é quando é obrigatório, tipo uniforme. Ela não pode ir, ninguém viu, né? Nunca uma aeromoça com uma camisetinha branca da Hering, né? Não pode. Então, assim, ela não pode tanto ir de outra roupa, como ela não pode ir sem a maquiagem. E ela ainda tava me falando que eles ainda têm um dress code de maquiagem, que é tipo assim, não pode faltar rímel, o batom tem que ser de tal cor, você tem que colocar os olhos de tal cor e tem que fazer o puxadinho delineado do rosto. Eu teria sido mandada embora já, se eu trabalhasse para essa empresa, porque eu nunca consigo fazer, né, o delineado de cima. E aí ela tava me contando isso, e aí na minha cabeça, sabe, não falei nada pra ela, claro, falei assim, maravilhosa, uma salva de palmas aí pra sua maquiagem. Mas quando eu saí de lá, eu pensei, puxa, como ainda a sociedade faz isso com a gente, né? Porque o homem, o dress code dele é estar penteado. É só isso. O dress code do homem é estar penteado e de barba feita. E o da mulher, ela tem que passar até um delineado do rosto para ficar sexy. Não é? É uma coisa assim, gente, que eu sei que parece muito, muito bobinho, mas que no final das contas leva a gente para aquele cara que acha que a mulher, né, é esse tipo de objeto que de vez em quando pode apanhar, porque ela merece. E aí tem várias coisas, nossa, no dia a dia, que às vezes eu sou meio implicante com isso, e que aí meu marido já até aprendeu, que coisas que eu não gosto que fala, como do tipo, vou te ajudar aqui em casa. Ajudar por quê? A casa é minha, né? Sou eu que tenho a obrigação de fazer tudo aqui. Eu sei que às vezes parece até meio ignorante da minha parte. Tudo bem, né? Tipo, ele falou por falar. Mas assim, eu acho que enquanto a gente não parar com isso e não pensar de outra forma e não perceber que a gente está compartilhando as coisas e ninguém está ajudando ninguém, porque não é a obrigação de ninguém em particular, mas é a obrigação de todo mundo que mora na casa, acho que a gente não vai conseguir parar com isso, sabe? Porque as crianças vão nascendo e vão ouvindo os pais falar assim, eu vou te ajudar aqui e vou lavar essa roupa, eu vou te ajudar e vou lavar essa louça. A criança já cresce, talvez não diretamente, mas ali no subconsciente, pensando, então entendi, então é a obrigação da minha mãe, mesmo que ela trabalhe fora, a obrigação da casa é dela, e meu pai tá ajudando, olha como meu pai é bonzinho, ele tá ajudando. Então, eu acho que assim, enquanto a gente não der um stop e gritar pro mundo, não, você não está ajudando, a casa também é sua, isso nunca vai acabar. Nunca. E eu sei que isso gera polêmica, que isso é difícil, eu sei que tem opiniões contrárias, eu sei que talvez eu seja bombardeada neste canal de opiniões contrárias. Tudo bem também, mas é o jeito que eu penso, é o jeito que eu quero o meu futuro, sabe? E também sei que é difícil. Sei que talvez você fale assim, puxa, mas eu tenho uma pessoa em casa, meu companheiro, e ele já tem 60 anos, e ele pensa assim há 60 anos. Não interessa se você plantar uma sementinha lá na cabeça dele, ou dela, porque a maioria de nós também temos muito machismo dentro de nós, até por uma coisa enraizada, né, que vem com a gente, que as mães falavam, as vós falavam, e a gente continua nessa. E se a gente não der um basta, a gente vai continuar nessa pra sempre, e eu não quero isso. Nem pra mim, nem pras meninas que estão por vir. Posso contar só mais uma história? Esses dias fui numa empresa e tinha uma vendedora chegando, e eu tô lá tomando meu café, né? Tinha uma vendedora da empresa chegando e tava a diretora de vendas lá paradinha. E aí, quando a menina chegou com um vestido, assim, razoavelmente curto, sabe? Assim, no meio da coxa, mais ou menos. É uma roupa que eu não trabalharia, mas tem gente que pode trabalhar com aquela roupa, que se sente à vontade, enfim. E aí, quando ela não tinha reparado ainda no vestido da menina, mas aí a diretora falou assim, ô fulana,
Que roupa é essa? Aí eu pensei, ixi, fechou o tempo pra menina, né? Não pode trabalhar desse jeito. Aí a menina falou assim, é um vestidinho, eu comprei esses dias, você não gostou? Aí a diretora falou assim, olha, é o seguinte, se você quer vender alguma coisa, pode cortar uns 5 dedos nesse vestido. Ai, gente, me senti tão arrasada naquele momento, tão arrasada, que eu pensei assim, poxa, a gente luta, luta, luta pra não ser uma mulher objeto, pra falar que a gente tem sentimento, que a gente pensa também, sabe? Que a gente é inteligente, que a gente pode mudar o mundo, né? Que a gente não é melhor que o homem, mas a gente não é pior, a gente é igual. Somos todos seres humanos capazes de tudo. E aí um ser desse, né, uma mulher que tá numa posição de chefia, fala uma coisa dessa. Que para vender mais a menina tem que encurtar mais a saia e virar, né, uma mulher objeto ali. Eu fiquei realmente arrasada, saí de lá assim tristésima, não foi nem comigo. E acho que a menina nem ligou, porque acho que a menina já conhece ela e talvez até pense do mesmo jeito, porque ela nem ligou, ela riu e, né, elas riram, eu chorei e ficou na mesma coisa. Mas aí eu cheguei em casa, contei pro meu marido e falei, meu, né, parece que nunca vai acabar, parece que a gente tá remando contra a maré. Mas enquanto a gente estiver remando, é o que interessa, porque um dia a gente chega lá. Né? E aí preciso contar mais uma coisa, que não tem nada a ver, mas tem. Tá vendo que eu tosei meu cabelo aqui atrás? Ó, não sei se dá pra ver. Ontem eu tosei o cabelo atrás. E na verdade eu não fui nem na intenção de tosar. Mas eu cheguei lá e falei pro cabeleireiro que sei lá, falei assim, ó, não tô contente ainda. Eu queria uma coisa um pouquinho mais aqui no queixo, né? Essa aqui, ó, esse que vem aqui, tá vendo? Agora tá. Eu queria um pouco mais no queixo. Aí ele falou assim, Dai, pra você ter esse cabelo no queixo, aqui em cima tem que elevar um pouco, porque senão fica muito carinha dos anos, sei lá que anos, 20, 30, 60. Dos anos antigamente. E aí eu falei, então tá bom, eleva, né? Bom, ele cortou um monte aqui atrás, ó, ficou muito curtinho. Confesso que não gostei muito, né, depois. Mas tá bom, o cabelo cresce. Mas o que eu queria contar pra vocês é o seguinte, a minha vida inteira eu fui reprimida por causa do cabelo. Minha vida inteirinha eu fui reprimida. Ou era quando eu era pequena por causa de religião, né, que a minha família sempre foi religiosa, então eu não podia cortar a pontinha do cabelo. Eu lembro que meu avô me chamava assim Vocês vão entender já, tá? Que tem a ver isso com a história. Meu avô chamava a gente assim no cantinho e falava assim, eu não acredito que sua mãe deixou você cortar a pontinha do cabelo. Da próxima vez fala que não. E aquilo marcou minha infância, sabe? Eu tinha terror quando meu avô me chamava assim no cantinho, que eu pensava, meu Deus, ele percebeu que eu cortei a pontinha do cabelo. Então, assim, é uma coisa que eu acho que não se faz com as crianças, né? Mas nem é isso que eu ia falar, mas para vocês entenderem o contexto. Todas as minhas histórias são assim, né? Vocês sabem, precisa pegar um pedacinho de cada coisa para entender depois. Quando eu me casei, ainda, né, no primeiro casamento, eu ainda não cortava o cabelo, não por ele, mas por causa da religião ainda. Aliás, não cortava vírgula, cortava de vez em quando, mas levava um sermão toda vez que eu cortava, então o cabelo sempre foi um problema na minha vida. Quando eu me casei de novo, meu ex-marido, ele não gostava de cabelo curto. Assim como esse também não gosta, né? Não sei que homem tem contra cabelo curto. Aliás, quer cabelo comprido? Deixa o seu comprido. Porque hoje eu penso assim, antes eu era reprimida, filha. Hoje eu sou liberta, eu diria. Então meu marido não gostava. Então eu tinha um cabelo, já tava chegando na cintura, e ele falava, não corta o cabelo, hein? Não corta o cabelo. E quando eu chegava para as pessoas, eu falava, olha que coisa louca. Porque a pessoa fala, por que você não corta o cabelo? Não, eu não corto porque meu marido gosta assim. Oi? Oi? Tive até que falar um oi mais pertinho, porque não é possível uma pessoa pensar desse jeito, gente. E aí o que foi engraçado foi quando eu me separei, a primeira coisa que eu fiz, eu acho que eu me separei assim, na segunda, na terça eu tava no cabeleireiro e mandei tosar curtinho aqui. E aí hoje, olha que coisa louca, eu gosto do meu cabelo curto, eu gosto do meu rosto com o meu cabelo curto. Agora você me pergunta, Daiane, você gosta mesmo ou isso te traz liberdade? Isso te traz a sensação que eu corto meu cabelo do jeito que eu quiser e ninguém manda em mim. As pessoas, claro, podem dar até opinião, né? Eu prefiro comprido, eu prefiro curto. Mas essa cabecinha aqui, ela é minha. E esse cabelinho aqui, ó, que vai em cima da cabecinha, é meu também. E eu acho que é isso que importa pra gente, entendeu? Não fazer nada por conta das outras pessoas. Seja do seu marido, seja do seu pai, seja de quem você quiser. Claro, né? Não precisa ser uma pessoa mais que rebelde. Estou falando sobre o seu corpo, sobre as suas regras, sobre as suas coisas. Sabe aquela história do meu corpo, minhas regras? É isso. E mesmo que eu não goste do corte, hoje eu sinto uma sensação de liberdade enorme quando eu chego no cabeleireiro e falo assim, meu filho, vai, faz aí uma coisa, né, extravagante, e se não der certo, depois eu deixo crescer. Ninguém vai me encher o saco por causa disso, entendeu? Nesse caso, eu vou ter que deixar crescer, porque eu tô me sentindo... Tinha um cachorrinho num desenho animado que tava aparecendo no meu cabelo.
Mas tá bom, né? Não é a pauta do dia de hoje. Então é isso. Eu acho que toda essa vibe de empoderamento, sabe, essa história que a mulher tá vivendo hoje em dia, eu acho que a gente tem que se agarrar nisso e começar a perceber nas mínimas coisas do nosso dia a dia que a gente não é inferior. A gente não é menos do que ninguém, a gente sai, a gente trabalha, a gente faz nossas coisas, a gente ganha nosso dinheiro e a gente tem todo o direito de decisão, sabe? Tem todo o poder de decisão, principalmente sobre a gente mesmo. E todo o direito de compartilhar tudo que a gente quiser e não ser responsável por nada, nem pela casa onde todo mundo dorme, onde todo mundo come, onde todo mundo vive. Certo, gente? É isso, meu recado de hoje. Beijo pra vocês e até a próxima.